Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal do Nocaute. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Nesse primeiro vídeo eu queria fazer uma introduçãozinha sobre os temas que eu quero vir a tratar com vocês mais pra frente, em outras oportunidades, aí comentando notícias e fatos mais específicos. Mas esse tema tem a ver com tecnologia e tem a ver com o efeito da tecnologia na economia e na política. Não é? Eu acho que na política a gente tem exemplos muito evidentes, claros, nos últimos anos dessas transformações e dos riscos à democracia que várias das transformações tecnológicas oferecem, riscos e possibilidades. E na economia também quero tratar sobre isso e falar um pouco de relações a partir de um ponto de vista que é desse nosso do Sul, não é? Dos países que estão na periferia do sistema econômico global, não é? E eu acho que quando a gente olha para trás, talvez 20 anos atrás, com o surgimento da internet, a gente estava muito focado numa esperança de uma comunicação que pudesse ser muito mais democrática, horizontal, não é? E que pudesse fazer frente ao poder das grandes empresas de comunicação ou das grandes empresas de uma maneira geral, do sistema produtivo. E eu acho que a gente prestou muito pouca atenção desde aquele período até agora, foi na propriedade e de quem controla as máquinas que fazem essa comunicação, não é? E de uns tempos para cá, eu acho que de uns 10 anos para cá, dá para dizer que a gente viu emergir essa valoração e essa importância dos dados para a organização econômica e para a organização, como a gente está vendo, para a organização política, não só nos contextos nacionais, mas nos contextos mundiais. E isso é importante de comentar, porque as redes de comunicação, mais do que redes de comunicação, ou além de serem redes de comunicação, elas são principalmente redes de produção de dados. E são os dados que estão estruturando hoje as principais empresas globais, da economia global. Sobre a propriedade desses dados, sobre o controle desses dados, sobre o gerenciamento desses dados, que está sendo ditado não só os rumos da comunicação, mas os rumos da economia e da política, não é? Assim, a gente de novo vê a política como uma maneira de se afetar a economia, ou seja, quem controla a política tem melhores condições de criar as estruturas e controlar as estruturas da economia mundial, não é? Então, eu acho que isso passa, então, por a gente reconhecer quanto as redes de comunicação são, ou as redes de sensores, que agora se espalham por todos os lugares por onde a gente anda, são redes de captura de dados. E essa captura de dados tem uma relevância política e econômica que eu quero vir a comentar ao longo do tempo com vocês. E aí um outro tema importante, que muitas vezes é pensado de uma perspectiva que é individual, mas que seria interessante a gente alargar isso para pensar numa perspectiva coletiva e social, que é a questão da vigilância, não é? Então, a questão da vigilância não passa só por se proteger ou proteger sua privacidade individual, sua vida privada, mas tem a ver também com a vigilância, tem a ver também com a observação da tua vida social, das relações, e que não tem a ver só com os indivíduos, mas tem a ver com a sociedade, como a sociedade se comporta. E o que a gente está vendo agora são poucas empresas controlando as redes de comunicação e dessa maneira fazendo parcerias com atores privados, que daí são capazes de controlar a economia, ter efeitos sobre a economia, ter efeitos sobre a vida política e produzir desinformação, produzir toda essa confusão que a gente tem acompanhado nos sistemas políticos mundiais. E aí eu acho que para enfrentar esse tipo de problema, primeiro a gente precisa entender essas questões que estão postas,
Então, entender a questão da vigilância, entender a questão da propriedade dos meios de comunicação, das redes de comunicação, entender a questão dos dados, não é? Dos dados que são coletados, das infraestruturas de coleta de dados que estão sendo espalhadas pelas cidades, então conversar sobre quem controla isso. E acho que é importante a gente, a partir desse conhecimento, produzir ações que vão além da mera ação legislativa, ou seja, não só pressionar deputados para ter leis que controlem melhor e controlem de uma maneira soberana, que é super importante, as redes de comunicação e o que se faz com os dados, mas também produzir ação social pensada sobre esse objeto, não é? Sobre os dados, sobre as redes de comunicação e sobre como tudo isso afeta a nós. Bom, essa é só uma primeira conversa, mas vamos nos falando aí e valeu, um abraço.